mensagem de número 20, armar-se com o pensamento de Cristo para o sofrimento. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Só lembrando que o apóstolo Pedro foi grandemente usado por Deus na geração da igreja a partir do dia de Pentecostes. Então, ele passou a entender que o Senhor Jesus, que ainda depois da sua ressurreição aparecera várias vezes aos seus discípulos e não apareceria mais, e a partir de então a presença dele estaria na palavra que viria através dos apóstolos. E Pedro então passou a ousadamente anunciar o evangelho na Judeia, em Jerusalém. E sempre ele com os outros 11, são os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus, e passaram a suprir a palavra. Claro que o porta-voz era Pedro, e Pedro andava sempre com João. E depois de ele ter feito o seu trabalho maravilhoso no início da história da igreja, até que o Senhor usou a ele, abriu a porta da igreja para a introdução também dos gentios que passaram a crer no Senhor Jesus. Isso aconteceu na casa de Cornélio, e a partir de então a igreja é formada pelos judeus que creram no dia de Pentecostes, e depois, no capítulo 10 de Atos, também os gentios creram no Senhor ali na casa de Cornélio. E a partir daí nós vimos o evangelho, a igreja se prosperando na região em toda a Judeia. No entanto, nós vimos que depois, com o surgimento de alguns que eram da seita de fariseus, ou eram da liderança do judaísmo, e passaram a crer também no Senhor Jesus, e entre eles havia alguns que defendiam que eles não podiam deixar de lado a tradição dos judeus, a lei de Moisés, e a circuncisão, assim por diante. E surgiu então internamente a igreja em Jerusalém uma pressão para que conciliasse o evangelho, na vinda de Cristo, com o Antigo Testamento, com a prática do Antigo Testamento. E a partir daí, nós vimos pouco a pouco no livro de Atos, não se ouviu mais falar em Pedro. E Pedro e quando Paulo, na sua terceira viagem, apareceu em Jerusalém, ele foi recepcionado pelos presbíteros de Jerusalém e liderados por Tiago. E havia ali já dezenas de milhares de judeus que creram em Jesus, mas eram todos zelosos da lei, zelosos pela lei de Moisés. E você não viu mais a presença de algum dos apóstolos, e assim Pedro também não estava lá presente. E Pedro só vai aparecer agora quando lemos as suas epístolas. Em 1 Pedro, ele escreveu a primeira carta em Babilônia. E agora na segunda carta nós vamos ver que tradicionalmente reconhecem que ele escreveu em Roma. Então Pedro passou a apacentar e pastorear os judeus que creram no Senhor Jesus, no entanto estavam espalhados pelo mundo, pelas nações.
Então, essa é a tônica, né, das suas epístolas. Por isso que ainda no capítulo 3, né, na última mensagem, eu havia falado um pouco nas duas lives, na quinta-feira e também na sexta-feira, no sábado, perdão, e no capítulo 3, versículo 13, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Eu falei na live, especialmente de ontem, do sábado, eu falei que enquanto eles, né, os judeus, e ainda judeus como cristãos, vivendo entre as nações, há sempre, né, um desconforto, porque Jesus mesmo disse em João capítulo 15, vamos dar uma olhada aqui, João capítulo 15, com relação à igreja, ela é deixada para viver no mundo, porque nós precisamos ainda cumprir a vontade de Deus enquanto vivemos aqui, né? Capítulo 15 de João, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E no capítulo 17, Jesus fala novamente na sua oração ao Pai, né? Versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Portanto, irmãos, pelo fato de nós não sermos do mundo, nós temos uma vida diferente dos homens do mundo, nós temos nossos hábitos, né, diferentes. Por exemplo, né, chega hoje de manhã, né, em vez de todo mundo fazer o que fazem, ou descansando em casa, nós estamos aqui. Né? Então, nós estamos aqui buscando a palavra do Senhor, tendo comunhão com os irmãos. Né? Então, a nossa vida é diferente das do mundo. Por exemplo, nós não participamos, né, dos eventos mundanos. Então, nós, de certa forma, podemos ser discriminados enquanto vivemos aqui no mundo. Portanto, irmãos, às vezes para as pessoas se justificarem, né, a si mesmo, porque muitas vezes a nossa situação como cristãos acaba expondo como luz para as pessoas que ainda vivem nas trevas. Então, as pessoas, para se justificarem, passam a falar mal, passam a caluniar, né? Por isso que esses crentes judeus sofriam, né, discriminação, além de viver em nação, né, alheia, como estrangeiros, mas também como cristãos. Então, isso também pode acontecer entre nós. No entanto, irmãos, isso pode acontecer, essa discriminação, ou pelo padrão religioso que os cristãos vivem. Eu não posso fazer isso porque eu sou cristão.
né? A minha religião não me permite fazer isso, minha religião não me permite fazer aquilo. Irmãos, isso essa é uma das formas, né, de discriminação, né? Mas, por outro lado, irmãos, na verdade, não estou me referindo, não é bom ser discriminado pela religião, né? Irmãos, é bom ser discriminado por nós temos outro tipo de viver, mas um viver de alegria, né? Um viver que o mundo não consegue ter, certo? Então, irmãos, se nós aqui, irmãos, se nós vivemos uma vida com realidade espiritual, as pessoas, nossos vizinhos, os nossos colegas vão ver sempre, nós estamos sempre cheios de esperança, somos pessoas esperançosas, sempre alegres, né? Nós somos pessoas que estão sempre em paz, mesmo em situações tumultuosas. Irmãos, as pessoas vão ver que nós somos diferentes. E vão ver que somos diferentes e vão chegar um dia a perguntar para nós qual é a razão da esperança, né, que vocês têm. Vocês estão sempre alegres, você está sempre alegre, você está, né, sempre, né, em uma conduta cheia de paz. Então, quando perguntarem, irmãos, aqui diz, versículo 15, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, essa é a melhor maneira, não há necessidade, irmãos, de você pregar a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. Você pode simplesmente dizer para vocês, eu posso orar por você, né? Aí você pode escolher, pode pegar um ponto da imersão da palavra e orar com a pessoa, né? Certamente a pessoa vai ser tocada, né? Porque o Espírito já começou a trabalhar nela, e não deixe de convidá-lo, né, para uma reunião, né, diga para essa pessoa, vem e vê. Vem e vê, e, irmão, chegando aqui, vendo, né, a igreja cheia de vida, fazendo a imersão na palavra, grito de guerra, depois a imersão refinada, né, os irmãos amam a palavra e isso vai atrair as pessoas, tá? E muitas pessoas serão ganhas por causa disso. E também eu terminei dizendo a life, né? Versículo 18 também, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então irmãos, esse é o ponto-chave, porque os cristãos em geral, eles veem a cruz de Cristo como o que o Senhor fez na cruz é para nós recebermos o perdão dos pecados, para nós recebermos a redenção. Isso não está errado. No entanto, irmãos, o objetivo final não é somente nós recebemos a redenção, mas não somente o perdão dos pecados, mas o objetivo final da redenção de Cristo é para nos conectar com Deus, para nos conduzir até Deus. Porque se nós não formos conectados com Deus, irmãos, o perdão do pecado fica uma coisa que ficou pelo caminho. O objetivo final é de nós estarmos conectados a Deus e nós passamos a viver, irmãos, pela vida de Deus, pela natureza de Deus, né? Através da palavra que nos é suprida.